Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês na segunda edição do ESG Fórum. Gostaria de fazer um aviso que na plataforma de vocês tem um formulário para quem desejar enviar as perguntas. É só enviar as perguntas para todos os painelistas ou para um deles, assim como vocês desejarem. Bom, o nosso segundo painel vai tratar da questão da digitalização como que tem um papel fundamental nos objetivos do ESG. A gente até, inclusive, incluiu agora o ESG, né, que é Environment, Social, Governance and Technology. Então, nós vamos aqui abordar vários aspectos onde a tecnologia tem um papel importante para que as empresas atinjam os objetivos da ESG. Então, para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com o Edmundo Fornazari, que é diretor de Relações Institucionais da EqualWeb, com a Mila Rioja Arantes, que é a Latam Lead da Fundação Celo, e nós estamos também com o José D'Amico, que é CEO e co-founder da SCI Crop. O D'Amico está entrando na plataforma, então a gente vai começar e, na sequência, ele vai entrar aqui e acompanhar a gente no painel. Então, Edmundo, se você poderia começar a sua apresentação, por favor? Ok. Em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite e pela oportunidade de estar falando de um tema tão relevante, né? Eu gostaria de me apresentar, né, para as pessoas que não têm, que têm alguma deficiência física, assim, visual. Eu sou um homem branco, tenho 55 anos de idade, tenho 1,90 m de altura e sou meio carequinha. Então, esse é o Edmundo que está falando com vocês, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque é importante a gente já começar a falar, quando a gente fala de digitalização, quando a gente fala de ISG, a gente fala de uma coisa chamada acessibilidade. Então, por favor, vocês podem colocar a minha apresentação no ar, que eu vou falar um pouco sobre como a gente está trabalhando essa questão do ISGT, na verdade, né? E eu vou explicar por que a gente está trabalhando isso. Então, qual a importância da digitalização, né, na inclusão das pessoas e que tecnologia a gente tem que usar para a gente, na verdade, atingir um dos 17 ou todos os 17 objetivos lá da ODS, né? Porque a gente não pode esquecer que na cúpula das nações, que foi feita em 2015, foram traçados 17 objetivos, né? 193 países. Caiu a transmissão. Não, caiu a transmissão dela. Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Posso continuar? Sim, está ok. Pode então, continuar. A gente vai falar um pouco, a gente sempre fala do ISG, que vocês conhecem, mas eu vou dar um pouco de molho aí, eu até botei entre parênteses o ISGT, tá? Eu hoje já fui executivo de várias empresas multinacionais, vice-presidente da Embratel, etc., Belo Monte, e hoje estou com essa... Nós trouxemos uma empresa de Israel, que é a EqualWeb, e ela ajuda a gente nessas questões de como ajudar nas questões do ISG através de tecnologia. Então, por favor, a próxima. Então, antes da gente começar, eu queria só fazer alguns significados, né? A gente fala muito de diversidade, a gente fala muito de equidade, a gente fala muito de inclusão, e a gente passa a falar muito agora também de tecnologia. Então, eu gostaria de fazer apenas um significado para a gente poder ficar em linha com as coisas que estamos fazendo e como a gente vai chegar lá. Por favor, próximo. Na verdade, diversidade, que todo mundo conhece, né, é aquilo que é diverso, aquilo que é variado, aquilo que um conjunto variado. Então, a gente está trabalhando hoje na sociedade com essa diversidade. Então, eu digo para você que a gente está trabalhando com uma multiplicidade gigantesca, né? Outro ponto importante que a sociedade hoje nos coloca é a questão da equidade, né? É assim, o manifesto do senso de imparcialidade, o respeito a essa igualdade de direitos. Então, todos nós temos que respeitar. A questão da inclusão, né, é a questão de incluir pessoas que hoje não estão no sistema. Então, ela tem muito a ver com ser acessível, né? Com que acessibilidade eu tenho que ter. E a tecnologia, embora hoje a gente esteja começando a falar disso, é lógico que ela é uma teoria que tem métricas, processos, etc., mas ela também é o ato ou efeito de se incluir, ou seja,
para me incluir, eu tenho que ter o apoio de alguma coisa, e essa coisa é a tecnologia. Próximo, por favor. Isso aí saiu o Tim Berners, coitado, ele deu uma subidinha aí no slide sem querer, mas o que ele falava, né? Só para vocês saberem, o Tim Berners foi o cara que criou o www. Né? Então ele diz que o poder da web ele está, ou seja, na universalidade, ou seja, o acesso para todos, independência da deficiência, é um aspecto essencial na acessibilidade. Então isso é uma coisa que foi escrita há bastante tempo e um tema bastante tratado já. Próximo. E aí, eu vou apresentar para vocês a Eva, né? A Eva é a nossa embaixadora digital, ela está no metaverso, né? Ela é uma mulher de 37 anos que veio morar no Brasil, tem 2 filhos, né? E ela é a nossa comunicação, ela faz parte da nossa comunicação. Então ela está me ajudando aqui a contar um pouco a história de como o Brasil está funcionando, né? Hoje o Brasil tem mais de 60 milhões de pessoas que têm alguma necessidade específica para acessar a web, incluindo gente que tem limitações irreversíveis, como cegos, etc., temporários ou até pela idade. Então, olha o universo de pessoas que nós temos hoje, né? Talvez aí quase 30% da população brasileira com problemas de acesso à web. Próximo. Na verdade, né, quando o IBGE fez um censo, o último censo de 2010, ele disse que 45,6 milhões tinham algum tipo de deficiência. Né? E quando a gente vai se focar mais, a gente percebe que a grande deficiência, né, 35,5 milhões de pessoas, têm problemas visuais, ou seja, olha o tamanho do universo, né, que a gente está deixando de lado. Né? Depois tem 13 milhões com deficiência física, 9,7 milhões com deficiência auditiva, 2,7 com deficiência intelectual, sem contar aqueles que têm tendinites, os idosos, alguém que tem alguma limitação provisória, ou talvez a gente está falando que 7% da população, além disso, é analfabeta, e 27% é analfabeto funcional. Então, por que é importante a gente primeiro ter essa ideia? Porque é importante que vocês tenham a dimensão de quantos invisíveis estão dentro da nossa sociedade. Eu costumo falar que a sociedade não olha para as pessoas, que elas precisam olhar, a questão do ESG é forte, porque são pessoas invisíveis, a gente simplesmente não se preocupam. Vou mostrar uma outra coisa para vocês. Próximo slide. Olha que coisa impressionante. Menos de 1% dos quase 17 milhões de sites analisados no Brasil pelo movimento Web para Todos, eles são inacessíveis, ou seja, uma pessoa cega, uma pessoa com baixa visão, uma pessoa com algum problema motor, ela não tem acesso à internet. Então, os sites não estão preparados para receber essas pessoas que a gente costuma chamar de pessoas que vamos chamar de invisíveis aqui, porque a gente tem que melhorar isso, né? Então, próximo slide. O que eu tenho como desafio para tornar um site acessível? Isso é importante antes da gente prosseguir. Normalmente, quando as pessoas vão mexer em sites, elas procuram fazer o que a gente chama de by design, né? Elas vão lá, contratam uma pessoa e falam assim, olha, revê meu site todo aí e dá uma olhada no que está precisando fazer, né? Principalmente para a inclusão das ODS, né? Para que as ODS sejam cumpridas, né? Como é que vai dar acesso a isso? Existe um elevado tempo de dedicação, leva muitas vezes anos para fazer isso. É um projeto de alto investimento. Existe uma lei brasileira da inclusão que já tem 6 anos, que não é cumprida, mas eles têm que se adaptar a isso, então eles têm uma dificuldade de adaptação. Você não tem profissionais especializados com esse volume para fazer essas quantidades de sites. E é lógico que você tem que manter sempre atualização constante e tecnologia. Por quê? Os sites têm que cumprir uma norma do WCAG, que é World Content Guideline, que está na versão 2.1 AA, ou seja, são os guidelines que você tem que ter para que os sites sejam feitos de acordo com essa regra, para que eles tenham visibilidade, que eles tenham acesso. Isso é uma coisa extremamente importante, e não adianta eu criar um site
sem estar dentro desses padrões, porque provavelmente a minha navegação vai ser muito ruim e eu vou estar fora dos padrões de SEO e também fora das questões de tecnologia. Próximo. Então, agora, a Eva está contando o seguinte, poxa, a acessibilidade digital, que é o que eu estou falando aqui, ela é uma alavanca para a ODS, né? Quando você pega todos os 17 objetivos, né, da ONU aí, de sustentabilidade, a gente vê que, poxa, todos eles passam por uma questão de acessibilidade. Eu vou ter que tornar acessível as coisas, né? E aí eu tenho acessibilidades não só digitais, mas outras, mas a acessibilidade digital ela é uma alavanca que está em quase todos os ODS. Se você pegar todos os ODS, os 17, você vai ver que para chegar lá eu tenho que ter acessibilidade, senão eu não consigo chegar. Próxima. E aí, como é que a gente está definindo, né? Talvez eu esteja falando uma coisa que vocês já conhecem, já tenham visto, já tenham participado, mas como é que a gente contribui, não é? Né? Com o deslocamento de emissões de CO2, né? Na questão do social, a gente hoje tem mais de 60 milhões de brasileiros que eu já mostrei que estão lá de uma maneira invisível, né? Na questão da governança, a gente tem uma coisa muito importante que é o atendimento a todas as legislações nacionais e internacionais, como a Lei Brasileira da Inclusão, a nova entrada da Lei do SAC agora, em outubro, que vai obrigar todos os canais de atendimento a serem acessíveis, inclusive os sites. Tá? O WCAG que eu falei, e nós também, esse ano, nós conseguimos uma norma da BNT, até pela BNT. E para completar, porque eu acho que sem isso não vai para frente, eu tenho que ter tecnologia e ferramentas de gestão para que tudo isso rode. Né? Então, próximo. Então, como é que funciona esse conceito na prática? Né? Como é que a gente funciona na prática? Pode passar. Na verdade, cada empresa tem um tipo de maneira de fazer. Né? Cada um tem uma maneira de fazer e de implementações, iniciativas que depende do porte, porque cada organização é um universo. Né? Então, muitas vezes a pessoa promove palestras, grupos de discussões, faz treinamento sobre o tema, faz treinamento para apoiar, a seleção da base do currículo, eles ocultam informações para não gerar nenhuma discriminação, né? Tipo assim, não pede foto, não pede alguma coisa que possa ser que a sociedade discrimine, não é isso, né? Muitas fazem adaptação de anúncio para atrair a diversidade. Todos os programas são apoiados, a maior parte, né, de algum programa de inclusão, né? E a utilização de ferramentas. Por quê? Porque as ações elas precisam ser tomadas em curto ou longo prazo, ou médio prazo, né, pelas organizações. Mas, sem tecnologia, a gente não consegue. A nossa ferramenta, não temos ferramenta. Então, é por isso que a palavra tecnologia é importante na sua definição, por ser inclusiva também. Né? Então, essas são ações que a gente vê nas empresas que elas estão fazendo. Você vê que tem muita coisa de social aqui, né? Mas, por outro lado, se não tiver governança, isso não acontece, e tendo governança, eu acabo tendo valor lá no meu né? Que é a sustentabilidade, e também melhora o meu valor, inclusive dentro da Bolsa de Valores, como uma empresa autossustentável e também que tem um poder de melhorar a sua participação dentro dos canais de comunicação da web, o SEO vai melhorar, enfim. Então, são muitas as vantagens. Né? Então, existe uma preocupação hoje latente disso. Próximo. Mas quais são as principais barreiras que a gente encontra, né, para que a gente consiga crescer na diversidade, que a gente consiga ter equidade, que a gente consiga ter inclusão e tecnologia nas empresas brasileiras? Não é uma coisa simples. Na prática, eu trabalho com isso e o que a gente coloca para as empresas passa por um longo processo, porque muitas vezes as empresas não sabem nem quem é o dono do negócio. E muitas vezes a pessoa não tem noção do que ela está fazendo. Né? Próximo, por favor. Então, assim, existe uma barreira enorme para a entrada. Tá? Primeiro que
falta muita informação a respeito de que 49%, né, essa foi feita uma pesquisa, eles querem uma conscientização, falta conscientização e um ambiente de trabalho inclusivo. Então, não adianta eu ser inclusivo somente no digital, que eu estou falando aqui, né, e fazer o que a gente chama de greenwashing. Né? Eu vou lá, faço um negócio, aquilo vira mídia e eu não trato isso de maneira legal no meu site, eu não trato dentro do meu... eu não tenho banheiro adaptado, eu não tenho nada adaptado. Né? Então, isso é um grande problema. Muitas vezes, as empresas hoje estão colocando áreas de ESG, né? Sustentabilidade ESG, e tentando se ajustar com o melhor modelo, porque elas têm dificuldade até para que caminho vai, porque depende muito do CEO que vai estar, do sponsor desse negócio. Se não tiver um sponsor, não adianta nada o que a gente está falando aqui, porque as pessoas têm que estar engajadas nessa participação. E que é o que tem a ver aí com o que eu estou falando, que a aceitação é a respeito dos gestores, né? Que pede uma questão de educação para eles, né? Os próprios colegas, né? Também eles precisam humanizar esses locais de trabalho, as pessoas precisam estar inclusas, né? E também a falta de área de recursos humanos, né? Que não tem, às vezes, rumo para essa diversidade, e uma parte aqui, falta de tecnologia de gestão, né? Então, por isso que a gente reconhece aqui o T, né? Não adianta nada eu não consegui tecnologia. Então, vejam que é um retrato que não é um retrato fácil de trabalhar, nem é um retrato melhor, bom. Ele ainda é um retrato que precisa ser melhorado. O que tem de bom é que as empresas estão se preocupando com isso. Começa a preocupar, começa a fazer, começa a se organizar, mas, por outro lado, a gente não tem, hoje, uma estrutura adequada, né, para poder dizer que isso está rodando normalmente, que as empresas estão conscientes disso. Próximo. E qual a importância dessa diversidade para dentro das empresas? Bom, a importância da diversidade ela passa por 5 pontos. Né? O primeiro é que as empresas que são inclusivas, elas têm mais possibilidade de atingir metas financeiras, né? Porque você passa uma pesquisa, né, feita pela Claire Schmidt, ela fala que as empresas altamente inclusivas têm maior probabilidade, porque elas são mais preocupadas em desenvolver as tarefas e colocar essa tarefa nas mãos das pessoas, inclusive de maneira inclusiva, né, com todos os tipos de diversidade. Equipes diversas inovam mais rápido, isso aí já é uma coisa constatada, né? A gente vê aí, até a McKinsey coloca que essa diversidade ela tem mais probabilidade de ter um desempenho melhor. Então, equipe diversa significa equipe que trabalha melhor, que trabalha mais rápido, que inova mais rápido. Né? Mas não se esqueçam que tudo isso tem que estar na cabeça do gestor, o gestor tem que estar conjecturando com isso. Próximo slide. Quando a gente fala, né, de diversidade e inclusão, que é o DEI, ele também, eu estou falando aí de melhoria de resultado, né, em última análise, por quê? Porque eu estou incluindo negócios, receita, lucratividade, sem falar em colegas mais felizes, entendeu? Então, a diversidade e inclusão, ela proporciona um ambiente mais favorável, né? Os funcionários terão uma sensação de preenchimento. Olha que coisa bacana, né? Eu estou na empresa, eu faço parte da empresa, eu sou dessa organização, eu tenho orgulho de estar nessa organização e vou trabalhar para essa organização e para que eu sinta que eu tenha segurança, né? Que quando eu for contribuir com as minhas ideias, elas sejam abertas, elas sejam aceitas, né? E quando a gente entra em tecnologia, que é o 5º item, a gente não pode mais. A gente acordou digital do dia para a noite com a pandemia, né? A gente virou digital, nós estamos digitais agora, né? Então, essa transformação ela vem em encontro de um desenvolvimento sustentável, né? E eu tenho que ter ferramentas que consigam agilizar isso para que as equipes possam estabelecer, promover benchmarking e a forma de atender, né? Então, ou seja,
essa questão da digitalização que caiu na nossa vida, né? Entrou na nossa vida, ela tem um papel importantíssimo que não tem volta, né? E a gente precisa ter as ferramentas adequadas. Próximo. Então, vamos falar um pouquinho, só abrir um pouquinho sobre tecnologias e ferramentas de gestão, porque a gente falou um pouco do ESG, né? Acho que vocês também estão bem inteirados disso. Você sabe como reconhecer a ameaça digital na sua empresa? Existe alguma ameaça digital, né? Porque as organizações são cada vez mais dependentes de tecnologia, né? E isso é uma coisa bastante importante. E a gente tem que até falar um pouco do Shadow ID, que é uma situação seguinte. Às vezes a pessoa não é de tecnologia e ela resolve entrar no ambiente de tecnologia, comprar um site, comprar um aplicativo, e depois o pessoal da tecnologia vai se envolver sem saber o que foi. Por quê? Porque a gente hoje está muito dependente dela, né? Então, se a gente não tiver isso, inclusive o Fórum Econômico Mundial, do qual eu comentei, ele considera isso como parte das empresas, e ele fala também de riscos cibernéticos, né? E que as organizações enfrentam atualmente. Então, hoje, todo mundo está dependente da tecnologia. Então, todo mundo tem, junto consigo, uma responsabilidade e também uma ameaça, mas que tem que estar próximo do pessoal de TI, não simplesmente serem ações que sejam feitas por marketing, por exemplo, sem objetivos de trazer o resultado. Existe um risco de continuidade do negócio, né? A segurança digital hoje está sendo muito avaliada, né? Então, e a sociedade ela está cada vez mais consciente da vulnerabilidade das empresas, né? Então, precisa de uma maior transparência e uma proteção do uso de dados. Aqui eu estou falando também da tal da LGPD, que vocês devem conhecer, né? É a Lei de Proteção Geral de Dados. Isso é uma coisa importantíssima, tá? Porque hoje eu tenho que respeitar, né? É lógico que eu posso, se eu quiser fazer algum questionário, alguma pesquisa, e eu der a opção para a pessoa, se ela quiser preencher o nome, etc., ela pode preencher, etc., mas não faz parte. Então, a gente tem que estar muito ligado quando a gente vai mexer com tecnologia, né? Normalmente, tecnologia, a gente precisa de dados, os dados vêm das pessoas, vêm dos clientes. Em vindo dos dados das pessoas e dos clientes, nós temos aí uma questão de LGPD, né? Então, eu acho que é uma coisa bem importante a gente estar pensando nisso. Próximo slide. E qual o futuro, né, dessa cibersegurança, uma vez que o ESG está se expandindo? Hoje a gente trabalha em qualquer lugar, né? Depois da Covid, a gente hoje não tem mais necessidade de ter espaço físico, né? E a gente tem que trabalhar em qualquer lugar. E outra coisa importante é melhorar os recursos que a gente tem de resposta. Até coloquei um exemplo aqui, não sei se todo mundo conhece esse vírus chamado ransomware ou ransomware, né? É aquele que bloqueia todo o seu conteúdo e depois você tem que pagar para poder ter tudo de novo. Isso, ele é uma ameaça, né? E em grande escala, os responsáveis, né, por esses incidentes trabalham em conjunto com especialistas. Então, esse futuro cibernético, né, ele está evoluindo. Próximo. Então, a minha conclusão, né, vamos lá. Próximo. É que hoje a gente está dentro de uma maior conscientização da sociedade. A sociedade está consciente que tem que fazer as coisas, isso é claro, né? Mas a gente ainda vai ter uma certa relevância, vai levar um tempo aí, né? Essa pauta urgente que a gente está falando, que são para todos os setores, ela vai ter dois grandes motivadores: a causa humana e social, que é indissociável, né? E a manutenção da competitividade. Neste caso, a acessibilidade digital ela tem cada vez uma importância maior, né? E nessa atualidade que a gente vive, dependente da tecnologia, isso faz que a gente tenha a necessidade de avaliar mais os riscos, né? Que é a tal história que a gente falou dos riscos cibernéticos, com os riscos de sustentabilidade mais imediatos.
E não é à toa que a SGT tem ganhado força nesse último ano, né? O que amplia o conceito para a governança. Eu tenho que ter uma governança muito mais robusta quando eu tenho essa questão da tecnologia, né? E, além disso, é importante falar que eu tenho que ter acessibilidade junto com a tecnologia, além da segurança, para garantir que os dados estejam protegidos, uma vez que nós estamos falando aí da legislação LGPD e da nova lei do SAC, que entra agora em outubro, né? Então, eu gostaria agora de mostrar um pouquinho de uma ferramenta nossa da Equalweb para vocês. Aí tem os meus contatos, tá? Edmundo Fornazari, 21 994440505, edmundo@fornazari.com.br, e o nosso site www.equalweb.com.br. Eu queria entrar um pouquinho no nosso site, só para vocês verem o que a gente está fazendo. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. Está todo mundo vendo? Está todo mundo vendo? Sim. Está entrando. Está entrando? Entrou agora. Entrou. Então, lá, nós somos a Equalweb. Então, nós somos uma empresa israelense, né? Nós somos de origem israelense, né? A nossa empresa ela tem mais de 100 milhões de páginas acessíveis no mundo. Nós temos mais de 10 milhões de clientes, tá? E aí eu tenho um pouco aqui do que é acessibilidade digital, quais são os benefícios de acessibilidade, e, importante, quais são os principais benefícios da solução Equalweb, né? A solução Equalweb ela está na veia do ESG, do SGT, porque ela melhora o SEO no ranqueamento da ferramenta de busca, ela faz uma fácil navegação com o público, eu vou mostrar para vocês como se navega, uma melhor conversão do website, um maior público e uma maior receita, um tempo médio de visualização da viagem das páginas é maior, de uma manutenção simples e rápida, ela é compatível com todas as plataformas de desenvolvimento e a tecnologia israelense usa tecnologia artificial. Então, o que é isso aqui do lado direito, né, do lado esquerdo superior? É o nosso ícone de acessibilidade. Então, quando eu clico nele, deixa eu esperar um pouquinho aqui. Ele abriu. Vocês estão vendo que abriu aqui um site, uma área aqui? Aí eu vou dizer o seguinte, olha, pessoas que têm problema de daltonismo, ou eu entro num site que eu não gosto da cor, eu vou lá e mexo na cor, eu mudo a cor. Tudo isso é feito com inteligência artificial, eu não mexo no código-fonte, tá? E eu trabalho, por exemplo, eu, Edmundo, estou trabalhando aqui, só eu estou vendo o site desse jeito. Tá? Então, é uma coisa que funciona super bem. Outra coisa é o leitor de texto. Tá? Então, eu vou pegar aqui meu leitor de texto, né? E vou botar aqui para ler. Então, eu vou botar aqui, ó. Então, vocês estão vendo? A pessoa que tem deficiência visual, ela tem um aplicativo que ela já consegue entrar, chamado JAWS, tem outro. Ela navega, ela encontra o nosso aplicativo aqui, ele abre, e eu cliquei aqui, leitor de texto. Ele começa a andar, isso vai sendo falado para ele, então ele consegue andar no site com uma facilidade enorme, né? Então, agora eu vou tirar daqui, eu vou desclicar, tá? Então, por que eu estou desclicando? Para que, se eu quiser deixar clicado, eu fico sempre, toda vez que eu entrar, deixa eu voltar aqui. Desculpa aí, gente.
Vamos lá. Vamos lá. Uma coisa que eu gosto muito é... Então, você vê, vocês vejam que eu tenho até 31 funcionalidades. Comando de voz, tá? Então, ele vai abrir aqui para mim, tá? Ele está me ouvindo, tá? Então, eu vou falar para ele assim, ó. Rolar para baixo. Rolar para baixo. Rolar para baixo. Rolar para cima. Rolar para cima. Às vezes a minha palavra, a minha linguagem, como não fala há muito tempo, ele não está reconhecendo, mas ele dá condições das pessoas fazerem isso, né? Então, vamos lá. Aqui está silenciado, eu vou abrir aqui que estava silenciado, ouvindo. Então, rolar para cima. Rolar para baixo. Rolar para baixo. Eu tinha clicado o botão que não estava ouvindo, por isso que não estava indo. Então, aí eu posso chegar aqui e dizer o seguinte, eu posso pegar aqui a acessibilidade, né? Eu posso vir aqui nessa parte e dizer assim, ativar contraste escuro. Deixa eu voltar para o geral aqui. Ativar contraste... Oi? Já poderia terminar aqui, porque está dando dificuldade aqui para a gente ver a sua apresentação, aí as pessoas entram no site depois e veem os detalhes. Tá ok. Eu só queria deixar claro que a gente consegue mostrar. Vocês não estão conseguindo enxergar, é isso? Não, é que nós temos que passar para o próximo tempo aqui, já estourou o tempo. Ah, tá bom. Muito obrigado. Desculpe aí. Eu só contar aqui, vou chegar até aqui embaixo rapidinho para vocês. A gente tem uma funcionalidades e torna isso, e a gente tem visto que os cegos são grandes usuários e as pessoas também com deficiência, então isso tem sido uma coisa bem importante para nós, para a sociedade. Muito obrigado aí, desculpe se eu estou no prazo, e espero ter contribuído com a informação. Agora eu gostaria de convidar a Mila. Mila, por favor, poderia fazer sua apresentação? Obrigado. Bom dia, pessoal, tudo bem? É um grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço a T Insight por esse convite muito bacana de poder acordar, né, de manhã contando assim sobre tantas inovações, né, no mercado. A gente vai mudar talvez um pouco de approach, de visão sobre ESG e como construir, né, um mundo que seja, enfim, mais equilibrado por diferentes aspectos, né, passando com certeza pela inclusão, pela proteção do meio ambiente e também por novas formas de construir essa realidade através de tecnologias de código aberto, né? Eu também vou dividir aqui a minha tela com vocês. Entrei aqui no modo slideshow, para mim está aparecendo tudo certo, imagino que para vocês também. Caso não apareça, é só deixar algum comentário aqui do lado e a gente prossegue sem nenhum problema. Mas antes de eu entrar na apresentação, deixa eu me apresentar para vocês que estão com a gente hoje. Meu nome é Camila Rioja, me chamam de Mila, isso porque como eu viajo bastante pelos cantos desse mundão, eu achei que era um jeito um pouco mais... fácil, né? Diferentes culturas pronunciam as sílabas de diferentes formas e pensando em inclusão, Mila é um jeito mais fácil das pessoas lembrarem do meu nome e da gente se conectar. Eu sou advogada de profissão, eu fiz isso por mais de uma década e depois eu acabei estudando a interseção do direito com a tecnologia, me apaixonando pela tecnologia blockchain. De uma forma bastante superficial aqui, inclusive porque infelizmente a gente não vai ter tempo para fazer uma fala um pouco mais alongada dessa vez. Blockchain é uma tecnologia de base de dados distribuídas. É basicamente o que a gente chama de uma evolução, né, da Web 2, que é a internet, que inclusive nosso colega Edmundo passou um pouco a explicar, de uma internet que é uma internet centralizada e tem atores centralizados, para uma internet que ela é descentralizada, com uma base de dados que todo mundo que faz parte dessa rede pode ter acesso.
Então, a minha perspectiva de inclusão, a minha perspectiva de acessibilidade, a minha perspectiva de proteção ao meio ambiente, de todas essas questões que fazem parte dos pilares ESG, elas estão relacionadas não só à realização, né, e à busca por esses princípios, mas também pela consecução deles de uma forma que seja mais abrangente, de uma forma que seja inclusive, mais inclusiva vai ficar cacofônico, mas é exatamente isso que eu quero dizer, que seja mais inclusiva do ponto de vista de acessibilidade, mas também de acesso aos dados e também de acesso à transparência desse mercado. Bom, pensando em tudo isso, eu fiz um shift bem grande na minha carreira e hoje em dia eu sou líder para a América Latina de um blockchain, que é o primeiro blockchain que foi desenvolvido para celular. E por que isso é relevante do ponto de vista de acessibilidade? Porque a gente tem mais ou menos 2 bilhões de computadores no mundo e 6, 7 bilhões de celulares. Então, quando a gente fala sobre inclusão e quando a gente fala sobre acessibilidade, a gente fala também fazer com que isso esteja, que a tecnologia, que o blockchain, que os meios de pagamento, que os meios de transferência de riqueza estejam disponíveis para além do computador e que estejam disponíveis na palma da mão de cada um. E a grande revolução que a gente está vendo aqui é poder usar essa terceira internet, né, que possibilita a transferência de dados e de valores, inclusive em celulares que não são smartphones, que são celulares ali tradicionais, simplesmente conectados com a telefonia básica, né? Então, essa introdução toda, né, é para contar um pouco para vocês, situar quem eu sou, o que é a Celo, que é um blockchain, uma comunidade que desenvolveram essa solução que está disponível de forma open source, ou seja, de código aberto, de forma gratuita, e já sendo utilizada em mais de 158 países, e convidar vocês para conhecerem um pouco sobre como a gente pode criar, né, ESG através dessa Web3, e a partir disso, enfim, até inclusive, talvez motivar alguns de vocês para que pensem em desenvolvimento de forma descentralizada. Bom, eu vou dar uma visão geral do que é o ecossistema da Celo, né? Enfim, espero que vocês apreciem essa nova forma de fazer tecnologia, inclusão e ESG. Se a gente tiver tempo, então, vou passar por esses 4 tópicos, uma introdução básica, que é a tecnologia da Celo, o que seria o ecossistema, o que são dApps, ou aplicativos descentralizados feitos em Celo, o que é a Aliança pela Prosperidade, como funcionam as bolsas para desenvolvimento e os programas da Fundação da Celo, o que é o Celo Real, que é o primeiro real digital descentralizado funcionando nessa internet, e se a gente tiver tempo, perguntas e respostas. Vamos lá, então. Como eu contei para vocês, a Celo é o primeiro blockchain que foi focado em celulares, né? Porque o futuro da cripto e o futuro da internet é ser móvel. Enfim, algumas características dessa plataforma, elas incluem, por exemplo, ser neutra em carbono. O que isso quer dizer? Que tudo que é registrado nessa base de dados tem a compensação de carbono por default, que a gente fala, ou então já está ali dentro da formação, essa compensação do carbono. E isso é uma coisa extremamente interessante, porque a gente está falando de uma era em que os negócios precisam ser mais sustentáveis, que as ideias precisam ser mais sustentáveis, e se você está desenvolvendo um negócio nessa plataforma de código aberto, esse é um item extremamente importante que você não precisa, por exemplo, se preocupar, porque a comunidade da Celo já vê valor nisso e fez com que a tecnologia, pelo seu design, tivesse acesso e tivesse base para realizar. O método de consenso, ou seja, como a gente toma decisões nessa comunidade descentralizada, é através de um mecanismo chamado Proof of Stake. Isso é uma coisa um pouquinho mais técnica, mas que está relacionada não à atuação de máquinas, mas o voto e a delegação do voto de todo mundo que faz parte dessa comunidade para assuntos muito relevantes, como, por exemplo, a neutralização do crédito de carbono, e é isso que a gente explica quando fala que a governança é feita on-chain, ou em cadeia, ou no blockchain, com muita transparência.
Existe também uma preocupação com uma interoperabilidade das diferentes tecnologias blockchain. Isso foi alcançado por essa ponte realizada com a Optics. Outro quesito para quem está dentro desse mundo blockchain que é muito relevante são as taxas de gas, que são as taxas de transação para essa nova internet, que em Celo são super baixas. E outro ponto muito interessante para também quem conhece tecnologia blockchain é a questão da compatibilidade, né, com EVM, que é uma sigla para Ethereum Virtual Machine, que nada mais é do que uma linguagem de programação para dinheiro programável, para soluções programáveis, que é altamente difundida hoje em dia. Eu vou passar um pouquinho mais rápido por alguns slides, mas o que é muito interessante também saber sobre a comunidade da Celo é que esse blockchain conta com 3 moedas estáveis: o Celo dólar, o Celo euro e o Celo real. Então, qualquer pessoa que constrói um aplicativo em Celo ou constrói um aplicativo em outras chains através dessa conectividade com a Optics pode se utilizar desse dinheiro digital para realizar e receber pagamentos de uma forma fácil e rápida, em apenas 5 segundos, ou um pouquinho menos do que isso, e com taxas de 0,0001, arredondando para cima, você consegue enviar esses valores do Brasil para China, para Índia, para África, para Europa, para os Estados Unidos e vice-versa, de uma forma muito rápida, transparente, auditável e confiável. E também quando você faz essa construção dessa forma, você também traz esse quesito da comunidade, porque a comunidade é a dona da plataforma e a comunidade realiza. E também verifica como essas transações elas são elaboradas. Outro ponto super interessante é que você consegue fazer essas transações utilizando um número de telefone e não um hash super complicado, como geralmente acontece em blockchain. A gente já conversou um pouquinho dessa parte sobre essa ser rápido de baixo custo. Eu vou até pedir desculpa para vocês, porque isso aqui com certeza está desatualizado. Eu vou checar aqui. Os números atualizados, tá, dessas transações, porque todo dia, a cada 5 segundos, esses números mudam, né? Então, para vocês terem uma noção aqui, em breve eu vou dividir uma segunda tela com vocês, com os números atualizados de tudo isso, para a gente dar uma checadinha, como isso está ao vivo enquanto a gente conversa. Mas tem quase 4.000 desenvolvedores desenvolvendo soluções em Celo, em mais de 150 países. A taxa média de gas, como a gente está falando, que é o custo de transação, é menor do que 0,001, arredondado para cima. O uptime, né, que é o tempo em que essa solução está funcionando de forma open source e aberta, é de 100%. O tempo de registro de cada um dos blocos dessa informação ele é constante em 5 segundos. E, se eu não me engano, a gente já está com mais de 15 milhões de endereços de carteira em Celo, mas em breve a gente dá uma olhada nessa questão atualizada. Outro ponto que é muito interessante a gente falar é sobre essa questão ecológica, né? E o respeito ao meio ambiente. A Celo ela foi criada no Dia da Terra, em 2020. Na verdade, não foi criada, ela foi para a mainnet, ou seja, ela foi para a internet, para essa internet 3, para começar a ser usada pelas pessoas no Dia da Terra. Por quê? Não é só a questão da compensação do crédito de carbono que faz parte do pensamento sistêmico da Celo de como construir uma sociedade mais equilibrada. Toda a ecologia da Celo, inclusive com relação a essas moedas estáveis para troca de valores, vendas, transferências, ela está baseada em uma reserva. E a comunidade da Celo já tem um compromisso público de fazer com que essa reserva seja, nos próximos 5 anos, até 40% constituída por ativos naturais verdes. Ativos que estão relacionados à proteção do meio ambiente. E que ativos são esses? Créditos de carbono, proteção de áreas, limpeza de rios e mares, tudo isso que, inclusive, tem uma plataforma hoje em dia no Brasil chamada PSA, né? Pague por Serviços Ambientais, que são serviços de limpeza, conservação, tudo isso
é o dinheiro, tudo isso é a moeda de troca, tudo isso é o valor que essa comunidade da Celo visualiza. Então, tentando juntar alguns desses conceitos onde a gente está. Eu acredito que esse novo momento, né, que a gente vive com essa revolução da Web3, a gente tem uma mudança de paradigma muito grande, que é a gente sair do desenvolvimento centralizado e começar a passar a fazer desenvolvimento de softwares, aplicativos, de forma comunitária, com a ajuda de diferentes entidades e com a ajuda de diferentes países. O que a comunidade da Celo propicia nesse contexto? Uma plataforma em que seja possível desenvolver essas soluções de forma distribuída, com baixo custo, respeito ao meio ambiente e incentivo ao meio ambiente. Por que respeito? Porque a gente tem o offset do crédito de carbono. Por que incentivo? Porque existe uma mecânica econômica para, dar valor à tokenização desses ativos e, 2, para incentivar o desenvolvimento de soluções nessa vertente, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente nessa apresentação, quando a gente for falar das bolsas e das formas de construir soluções em Celo. Né? Então, a gente conversou um pouco sobre isso, que tem desenvolvedores e usuários em mais de 150 países ao redor do mundo. Eu acho muito interessante dizer também e aterrissar um pouco esse conceito, porque cada vez no mundo blockchain e das inovações a gente tem um buzzword, ou seja, uma palavra de impacto diferente. Né? Inteligência artificial, fake news, deepfakes, metaverso. E eu acho que a pergunta ela acaba sendo como a gente utiliza isso no mundo real. Quais são os casos de uso no mundo real? Como é que a gente melhora a vida de um indivíduo ou de uma comunidade através dessa tecnologia? Então, todos esses casos de uso que vocês estão vendo aí na tela, eles já são realizados pela comunidade da Celo em mais de 50 países. Empréstimo, doação, pagamento de salários, savings, né, que é essa parte de economia, você aprender a fazer ali o seu pé de meia na Web3 e o envio de valores. E aqui tem alguns exemplos, né, como, por exemplo, o Impact Market, que faz renda básica universal em mais de 50 mil comunidades no mundo inteiro. Acho que mais da metade dessas comunidades, elas estão aqui no Brasil. Tem, enfim, a opção da Mula Market, do Uberswap, do Good Ghosting, que você consegue fazer empréstimos P2P, pessoa para pessoa, sem a necessidade de um intermediador, né, que efetivamente, enfim, esteja aí dentro. Aí a gente falando do Pool Together e da Good Ghosting, que são duas soluções descentralizadas que construíram em Celo, que fazem esse tipo de possibilidade, né, ensinar como é que as pessoas fazem um pé de meia sem perder o dinheiro, como é que a gente tem uma inteligência e um conhecimento ali, né, sobre finanças descentralizadas de uma forma mais acessível. A gente tem a Bitwage, que possibilita o pagamento de salários através de criptomoedas e vários outros casos bastante interessantes, né? A Celo, então, ela passa a ser uma comunidade que reimagina o futuro e uso do dinheiro de uma forma mais, de novo, aberta, de uma forma mais acessível, de uma forma mais respeitosa ao meio ambiente. É isso que a comunidade da Celo, de uma forma bastante descentralizada, está fazendo, né? Nesse contexto, surge a Aliança pela Prosperidade, que é uma comunidade de organizações alinhadas a essa missão de trabalhar em conjunto para criar um futuro que traga prosperidade compartilhada. São empresas centralizadas ou descentralizadas na Web 2 ou na Web 3 que estão atuando para construir na Web 3 um futuro em que a gente possa ver o respeito ao meio ambiente e todas essas questões de uma forma mais acessível, né? Essas empresas, elas incluem várias que vocês muito provavelmente conhecem do mundo tradicional, como, por exemplo, a Kickstarter, que é uma das maiores empresas de vaquinha do mundo, né? É uma comunidade de vaquinha, e eles estão construindo agora essa solução de forma descentralizada na Celo. Tem o Climate Collective, que em português seria o Coletivo do Clima, que está em parceria com diversas entidades, DAOs e empresas, pensando em como trazer soluções que sejam pensadas para proteger o meio ambiente, entre outros nomes bastante interessantes,
né? Aí vocês estão vendo um pouco mais das mais de 150 iniciativas que fazem parte para essa Aliança pela Prosperidade, e um convite para vocês, né, de se juntar aí a essa missão de criar mais prosperidade no mundo. Bom, a Celo conta com diversos programas que possibilitam que você desenvolva o seu projeto, seja através de uma aceleradora chamada Celo Camp, inclusive a 6ª rodada de bolsas do Celo Camp, de treinamentos do Celo Camp está aberta. Se você é um programador, se você tem alguma solução que você está desenvolvendo em blockchain, quer desenvolver no blockchain da Celo, você passa por um processo de mentoria, aceleração, competição e possíveis investimentos ao longo de algumas semanas com uma equipe super graduada que está localizada em diferentes países. Você tem acesso a grants. Grants são bolsas para o desenvolvimento de solução. Se você está procurando algum tipo de investimento mais centralizado, você tem a opção de ou ir para a Flory Ventures ou para o Ecosystem Venture Fund, que é um fundo que tem vários nomes nacionais e internacionais aportando capital para o desenvolvimento dessas soluções. Enfim, e tudo isso relacionado a como a gente consegue construir esse mundo. Último ponto, talvez, acho que eu tenho mais 1 minuto para não me exceder aqui. Convidar vocês para conhecerem o Celo Real, que está disponível em diferentes plataformas, que está disponível em diferentes exchanges centralizadas e descentralizadas e projetos brasileiros, e que possibilita que você faça transações em menos de 5 segundos, respeitando o meio ambiente, tendo acesso à inclusão, tendo acesso a plataformas de finanças descentralizadas, fazendo referência ali à moeda do país que a gente está acostumado. Bom, essa era a minha conversa para hoje. Queria deixar um convite para que vocês sigam a Celo e a mim também nas mídias sociais. Tem Instagram, tem LinkedIn, tem TikTok, tem Twitter. As mídias sociais da Celo são Celo.org.br e as minhas mídias sociais são Mila Rioja. Só ficar bastante atento, porque existe, como sempre, né, na internet, na Web 2, muito fake. Isso é um dos problemas que a gente ainda tem que solucionar vindo aqui para a Web 3, que é ter essa questão, né, do acesso, da identidade. Então, fiquem de olho nos perfis oficiais e sigam tanto a mim quanto a Celo, caso vocês gostem dessa temática do blockchain. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu fico aqui até o final, meio-dia, caso vocês tenham alguma pergunta. Obrigado, Mila. Gostaria de convidar agora o Zé D'Amico para a sua participação. Por favor, D'Amico. Oi, pessoal, tudo bem? Claudinei, obrigado pelo convite. Pessoal aí da IT Forum, agradeço aí o convite. Estou à disposição aí para a gente. Estão conseguindo me escutar? Sim. Então, agora tinha um barulhinho, agora parou. Um barulhinho no fundo. Entendi. Bom, pessoal, hoje o que eu queria conversar um pouco aqui com vocês é falar um pouco sobre o que a gente tem trabalhado e qual é a visão minha na Cycrop. A Cycrop é a startup aqui que eu sou diretor executivo, a respeito do que a gente tem visto de como trabalhar com ESG, né? Eu acho que algumas coisas principais para a gente falar é diferenciar até o que já foi colocado pelo Edmundo de reais ações de ESG versus questões que são, na verdade, greenwashing, né? E sobre isso eu queria trazer um pouco de algumas questões muito importantes. Acho que vocês têm visto recentemente como nós temos no mundo passado aí por diversos extremos recentes, né? Uma das coisas que tem sido bem evidentes são altas temperaturas lá no Reino Unido. A gente também tem passado por novamente incêndios em Portugal. Nós temos tido nos Estados Unidos uma outra coisa que ainda não é nenhuma questão, entre aspas, de desastre natural, mas a gente vê um consumo altíssimo das usinas de produção de energia, como isso nunca tinha acontecido nos Estados Unidos. A gente tem, então, percebido 2 parâmetros ali que eu queria trazer para vocês. De um lado, a gente tem na Terra os efeitos das mudanças climáticas aparecendo de uma forma muito clara, muito objetiva, certo? E do outro lado, com o exemplo que eu dei aqui, né,
nessa amostra pequena estatística, a gente tem visto ali o homem utilizando ainda mais dos recursos que ele tem para a produção de energia. Isso tem uma necessidade óbvia. Por que as pessoas estão consumindo tanta energia? Eles estão consumindo energia porque eles querem que os seus ar-condicionados funcionem, eles querem que os seus recursos do dia a dia funcionem, certo? E nesse sentido, você tem uma disparidade, né? Ao mesmo tempo, a gente está falando tanto de ESG, certo? A gente está falando tanto da questão do environment, né? Mas ao mesmo tempo você tem o ser humano ainda num caminho de consumo muito alto. Outro ponto antes dessa conversa que eu gostaria de trazer aqui para vocês é a questão da produção agrícola, né? Se todos sabem da importância do Brasil na produção agrícola, da referência que o Brasil é na produção de alimentos para o mundo. Sem o Brasil, você não alimenta o mundo, ou sem o Brasil, você não vai alimentar esses 10 milhões 10 bilhões, perdão, de pessoas que em breve nós teremos aí na Terra. Acho que um outro ponto muito importante para ser dito a esse respeito é que quando a gente olha para essa produção, principalmente a produção de grãos, existe muita crítica nessa produção de grãos. Olha, você tem a monocultura, você tem problemas em que você tem vastas áreas de produção de grãos e que isso poderia eventualmente ser melhor distribuído, mas essa temática não é, na minha opinião, a que mais importa. Uma das coisas que me chama a atenção é que se você for pegar no bioma do Cerrado, onde a gente tem grande parte da produção de grãos do Brasil, nesse lugar que gera tanta riqueza, ao mesmo tempo nós temos as pessoas com baixo IDH. Nós temos áreas, cidades, municípios que são sede no seu território rural de grandes produções de grãos, que tem grande importância, como eu estava dizendo, mas que também as pessoas que moram lá, a população carente, a população pobre dessa área, são pessoas que estão desassistidas e têm um baixo desenvolvimento humano. Isso é importante dizer porque mostra uma outra incoerência. Então, se vocês lembrarem o que eu estava falando inicialmente da questão dos extremos, né, dos problemas climáticos na Europa e do alto consumo nos Estados Unidos de energia. E agora eu falo de uma relação extremamente importante de alta produção agrícola, fundamental para o mundo, mas ainda assim, onde eu tenho tanta produção de riqueza em termos de alimentos, eu ainda tenho uma distribuição de riqueza e aí um desenvolvimento humano baixo nessas cidades. Eu falo, então, de duas grandes incoerências de formas diferentes. E isso impacta ou tem relação com tanto o environment quanto o social do ESG. E quando o Claudinei fez esse convite para a gente, eu gostaria especificamente de trazer à frente esses dois assuntos e levar uma preocupação que a gente tem constantemente na Cycrop de como eu faço, como eu entrego para o mundo como empresa, como startup, coisa que realmente é de valor e não só algo que simplesmente eu foco como venda, foco como trazer mais clientes. E daí, como que a gente resolvia essa questão? Ao mesmo tempo, a gente começou a olhar algumas outras coisas muito importantes. A gente está com um consumo fóssil, de combustíveis fósseis muito alto, e se você pensar só no setor de transporte e logística, eles têm uma pegada de carbono muito importante. O setor têxtil tem outra pegada de carbono extremamente importante. Muitas questões que estão ligadas com a produção que vai servir as metrópoles são aquelas que têm pegadas de carbono muito alta. E essas empresas começam a ser impactadas por esse assunto que o nosso fórum traz. Começam a ser impactadas, não é a palavra, começam a ser pressionadas internamente pelas questões certas. Olha, eu preciso fazer alguma coisa a respeito do meio ambiente, a respeito do que acho que parou aí a imagem, pronto. A respeito do que eu produzo e como eu neutralizo essa pegada de carbono. E pressão externa. O mundo já está falando sobre isso. Mas, novamente, o que eu consigo fazer de impactante? O que eu consigo fazer de real? E uma das coisas que a gente tem discutido na Cycrop, desenvolvido
com o desenvolvimento de uma iniciativa que se chama Green Pixel, é fazer o seguinte, é permitir que aquelas empresas, por exemplo, uma empresa de transporte, que apenas pelo o quanto ela deposita de gás carbônico na atmosfera, ela já tem uma necessidade imensa de neutralização e ela não consegue trocar isso por veículos elétricos, e aí tem uma questão que eu deixo ali para o Claudinei me direcionar, se ele quer que eu trate disso, né? Existe uma questão de incoerência de como realmente você consegue diminuir CO2 na atmosfera por causa de carros elétricos, mas você tem uma frota, nessa empresa hipotética, uma frota imensa de carros, de caminhões e veículos que depositam CO2 na atmosfera, e essa empresa precisa começar a tomar alguma ação ambiental que não seja greenwashing. Então, o que nós pensamos? Nós pensamos oferecer para essa empresa uma forma de ela encontrar áreas no Brasil, primeiro no bioma do Cerrado, ela consegue ver áreas no Brasil que precisam ser monitoradas para que não haja desmatamento. Então, nós temos diversas áreas no Brasil próximo à produção de grãos que não podem ser desmatadas, certo? Algumas, inclusive, são áreas excedentes de produtores rurais para a qual eles têm a permissão de abrir para plantio de soja, por exemplo. Mas por que não evitar que essa área seja aberta para plantio de soja, e por que não a gente deixar essas áreas naturais do bioma, principalmente agora aí no início do Cerrado, recuperando, sequestrando gás carbônico da atmosfera? Então, nós tivemos essa ideia. Agora, como que eu ligo uma a outra? Como que eu faço essa empresa, hipoteticamente essa de transporte e logística, ajudar que áreas que estão a milhares de quilômetros dela sejam protegidas contra o desmatamento? E mais, algumas que foram desmatadas, fazer o replantio. Como que ele ajuda? Nós temos um tipo de pessoa, um grupo de pessoa extremamente próximo a essas florestas, que são os produtores de soja. Espero que vocês estejam aí me acompanhando. Então, por que não eu fazer com que essa empresa, hipoteticamente, de logística e transporte, ela não faça um investimento financeiro para que o produtor rural que está do lado dessa floresta mantenha essa floresta em pé, removendo o carbono da atmosfera, certo? E com isso, dê a garantia para a empresa de logística e transporte que ela está, de fato, contribuindo para que aquela floresta não seja desmatada e continue recuperando gás carbônico da atmosfera. Essa era a primeira ideia do Green Pixel. Como que ela se estabelece? Se estabelece com a empresa que precisa ter uma ação de ESG. Primeiro, só estou falando do E, de Environment. Ela escolhe áreas disponíveis no Cerrado brasileiro que precisam ser monitoradas e não podem ser desmatadas. Ela escolhe com o mouse esses polígonos, certo? E do lado dessas áreas, vizinhas dessas áreas, você vai ter um produtor rural. Nesse momento, então, a empresa que quer que aquela floresta não seja desmatada, ela faz um depósito em dinheiro da plataforma, que existe um cálculo para como isso vai ser feito. Basicamente, é um cálculo que referencia a quantidade de carbono removido da atmosfera em toneladas por ano, pela área que essa empresa selecionou. Esse dinheiro é depositado na plataforma e o produtor rural recebe créditos desse dinheiro, ou seja, ele não recebe o dinheiro na mão, mas ele recebe créditos que ele pode trocar para usar em tecnologia dentro da sua produção de soja para aumentar a sua produtividade. Ou seja, hoje os produtores rurais de
grandes áreas são extremamente mecanizados e utilizam demais a agricultura de precisão. Utilizam diversos recursos de imagens de satélite e de planejamento de plantio, colheita e aplicações de defensivos que são mediados por serviços de tecnologia, Claudinei. E esses serviços já são pagos por esses produtores rurais. A ideia é que os produtores rurais passem a usar esse crédito, certo? Que foi oriundo da empresa, que precisa ter uma ação em favor do meio ambiente, e ele troque esses créditos por esses serviços que hoje ele já paga. Em troca, esse produtor rural precisa garantir que essa área seja preservada. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria falar, e vou para a parte final. Mas, poxa, mas como que eu garanto tudo isso? Nós, da Cycrop, somos especializados em monitoramento remoto por satélites da produção agrícola, agropecuária mundial, e também fazemos, de maneira remota, a mensuração de biomassa acima do solo. Esse expertise permite que a Cycrop, ao longo de um período de 1 ano, que é a ideia desses contratos, verifique, Claudinei, se aquela área que está sendo realmente protegida. E se ela estiver ao longo de 1 ano, vai ser emitido um contrato, um smart contract em blockchain, junto da blockchain do CPQD, que chama Trace, e essa blockchain, então, terá esse smart contract que comprovará para todas as partes dessa transação, em primeiro lugar, a empresa, em segundo lugar, o produtor rural, e nós vamos ter a garantia absoluta que naquele período de 12 meses, o dinheiro investido pela empresa foi, de fato, utilizado pelo produtor rural e, o mais importante de tudo, a floresta continuou em pé, certo? Esse smart contract dá uma certeza irrevogável para a empresa de que a ação dela foi, de fato, verdadeira, foi, de fato, real e impactou positivamente o meio ambiente e não foi greenwashing, certo? Ela pode usar esse smart contract. Mas nós estamos falando de ESG aqui. A primeira coisa, já falamos do E. Falta o S. Vocês lembram que eu comentei que é muito comum que nós temos tanta produção rural dentro de áreas do cerrado, mas, ironicamente, e, infelizmente, são áreas que a população desassistida, a população em vulnerabilidade, é aquela com baixíssimo IDH, ou seja, essa incoerência precisa mudar. Então, quando eu falo, e eu gostaria de voltar para o Edmundo, para a Mila, e eu continuo, e eu volto para vocês, e falo daquela dinheiro que, hipoteticamente, a gente estava usando o exemplo da empresa de transportes e logística, que essa empresa vai pagar e depositar na plataforma GreenPixel, esse todo desses 100%, 60% dele vai ser para o produtor rural. E 30% dele, pessoal, vai ser utilizado para melhorar a qualidade de vida e empoderar essas pessoas em vulnerabilidade que estão no entorno desta floresta e dessa produção rural. É importante vocês saberem que essas pessoas não têm acesso à terra. Elas, para conseguir produzir naquela região, elas teriam que ter muito acesso à terra e acesso a dinheiro, a crédito, para que conseguisse produzir. E elas estão longe da cidade. O que costuma acontecer é que essas pessoas vão entrando numa situação de pobreza tal que força elas a irem para a cidade. Quando elas chegam na cidade, elas são marginalizadas. Então, nós precisamos fazer com que essas pessoas que estão nesse entorno dessas florestas e dessas propriedades produtoras de grãos, que elas se mantenham na região que elas estão, mas que elas consigam gerar renda. E por que não, Claudinei, eu não ensino essas pessoas a gerar renda através de aprender e trabalhar com serviços ambientais? Então, 30% desse valor que a empresa pagou vai para ações sociais que vão educativas, que vão permitir que essas pessoas
tenham conhecimento, tenham aprendizado para conseguir fazer receita através da própria proteção do meio ambiente, certo? Obviamente, 60% mais 30% dão 90% e não dão 100%. Faltam 10% dessa conta. Esses 10% é como a Green Pixel Initiative se mantém fazendo todas as operações. Para terminar, o próprio produtor rural consegue também utilizar esse contrato, esse smart contract, para quando ele for para qualquer banco, para qualquer revenda, para qualquer cooperativa, ele consiga, inclusive, mostrar esse smart contract provando que ele foi componente essencial para duas coisas: para garantir que a floresta ficasse em pé e também para ajudar socialmente na sua região. Essa é a ideia do Green Pixel, que ela resolve duas questões do E e do S no ESG, e que ela é feita com tecnologia da Cycrop, e ela só foi possível ser feita através do Land Innovation Fund, que permitiu que diversas startups, uma delas a Cycrop, propusessem projetos como esse e, enfim, fossem aprovados para que nós pudéssemos oferecer essa iniciativa para o mercado e fechar, então, esse ciclo. Era isso que eu gostaria de contribuir para vocês. Fico à disposição aí, se vocês quiserem discutir ou tiverem dúvidas a respeito do que eu acabei de falar com vocês. Obrigado, D'Amico. Mila está entrando aqui também. Então, eu pergunto a vocês, na questão da tecnologia, o blockchain tem a característica de ser uma solução imutável, segura, né, à prova de fraudes, que garante que, efetivamente, o que está registrado na blockchain não pode ser mudado, né? Agora, a questão da governança, vocês, no caso dos programas que vocês estão desenvolvendo, nos programas com as entidades, com as organizações sociais, vocês acreditam que é necessário uma governança para que, de fato, evite-se o que se chama aí do greenwashing, né? Só uma ação aí de marketing, entre aspas, né? Para que, efetivamente, os incentivos cheguem na mão das pessoas certas, né? Porque um dos grandes problemas que se coloca é a questão de saber se as aplicações e os investimentos estão chegando para as pessoas certas para utilizar para aquela determinada função, como até você explicou, né, Domingo? Você acredita que necessita uma camada de governança ou apenas o blockchain é suficiente para garantir que o investimento está chegando na mão das pessoas de forma correta, para a aplicação correta? Posso? Oh, desculpe. Oi, Mila. Imagina, por favor, Edmundo, fica à vontade. Não, desculpe, é que a Mila falou um assunto muito importante, assim, a gente não entrou na questão do blockchain, até por questão de LGPD, outras coisas que são bem específicas, mas eu acho que além do blockchain, que é o que você perguntou, Claudinei, e a questão do dinheiro e a questão do greenwashing, que eu não sei se todo mundo sabe o que é greenwashing, eu vou explicar rapidamente, é aquela pessoa que faz ação só para o marketing, entendeu? Então, eu acho que é uma opção de marketing e não uma opção de ação, né? O que eu acho que tem que ter, que faz muita diferença para onde o dinheiro vai, é um sponsor que tenha uma objetividade muito grande, que tenha uma capacidade, um poder na organização, senão as coisas não funcionam e podem virar greenwashing, independente da ferramenta que você use. Desculpe, Mila. Perfeito. Imagina, complementando aí, esse ponto é muito importante que está sendo discutido aqui pela provocação do Claudinei, que é explicar o que é governança. Não é que, assim, a governança, ela é a forma de consenso do blockchain. Essa governança ela pode se dar on-chain, ou seja, de forma transparente e auditável, ou off-chain, que a gente não sabe o que está acontecendo. Quando o blockchain ele tem uma governança relevante, essa governança ela decide o que é registrado no blockchain. Beleza? É isso que é um algoritmo de consenso. É o que é registrado no blockchain e é como o blockchain opera. Então, quando a gente tem governança on-chain no blockchain, as decisões relativas ao registro de informação, o que é registrado, como é registrado, o que está disponível e as melhorias desse blockchain estão decididas on-chain. Isso é uma coisa. E isso é uma coisa extremamente relevante. Porque se você tem um blockchain e você tem decisões arbitrárias sendo tomadas por um ente descentralizado ou alguns entes descentralizados
alterando as regras de participação no blockchain, você tem uma situação de incerteza. Outro ponto completamente diferente é como ações como os projetos que constroem em blockchain, qual é o token economics desse projeto? O que eles estão fazendo, se é greenwashing ou se não é greenwashing? Quando você tem uma tecnologia de código aberto, ninguém precisa pedir licença para construir na plataforma. Projetos bons e projetos ruins. Quem julga isso é a comunidade. Agora, Claudinei, quando você fala assim, será que a gente poderia ter algum tipo de consenso, um grupo ou uma aliança para verificar algumas coisas relativas ao desenvolvimento dessas soluções? A resposta é sim, e isso é incrível, e isso é consenso. E isso é mais do que consenso, desculpa, porque isso está relacionado a como a gente, né, chega a uma decisão sobre o que é efetivamente registrar no blockchain ou não. Isso é a criação de comunidade. Então, você ter entes da comunidade que se subrogam nesse direito e prestam esse serviço ou esse apoio é extremamente importante. Mas é importante saber também qual é o papel que cada entidade, cada indivíduo ocupa nessa cadeia que a gente está conversando. Seria tanto necessário, além desse tipo de coisa, ter também um smart contract, né, que registrasse esse consenso, né? Sim. O que a Mila conversou é bastante importante, e o que eu acredito é que você precisa ter o consenso, né, que ela explicou bem, né, porque é o seguinte, por que a gente tem blockchain? A gente tem por vários motivos, mas um é para você resolver a questão consensual. Esse é um dos objetivos que ela explicou bem. E para mim tem que ser, na minha opinião, tem que ser um consenso on-chain, certo? Então a questão da governança tem que ser on-chain. Como que a gente faz isso? Você tem que ter uma blockchain que tem os algoritmos, por exemplo, um Proof of Stake, que no caso é um dos exemplos que ela estava citando. Nesse sentido, com o Smart Contract, você consegue resolver isso. Mas você fez uma pergunta muito específica e tem um jeito muito claro de resolver isso. Poxa vida, como é que eu tenho certeza se aquilo foi feito ou não foi feito? E aí é o ponto. Basicamente, no caso que eu estava exemplificando, independente se ele de qual empresa for, quando você quer olhar uma floresta, quando você quer saber se aquilo foi desmatado ou não desmatado, você precisa basicamente de duas coisas. Você precisa de imagem ótica e você precisa de dados de radar. Essas duas coisas, Claudinei, permite você saber se a floresta está saudável e, segundo, se ela está uma altura acima do solo e ela não é mato, né? Não é só o matinho que cresceu, ela é alta e ela tem capacidade de biomassa de remover a carbono da atmosfera. Essas informações são sensoriadas por satélite, elas são informações digitais. E o que a gente faz, Mila, é uma coisa interessante. A gente põe num hash isso, dia após dia, e vai colocando on-chain esse dado de satélite. Ou seja, quando você termina após um ano, você tem on-chain, um smart contract irrevogável, que aquela floresta não foi desmatada, porque se você for olhar cada pontinho que foi ali, ele representa a assinatura, o cálculo de um hash, aliás, de um dado de satélite da Agência Espacial Europeia, por exemplo, número tal, da hora tal, do minuto tal, que tirou a imagem tal, ou seja, não tem como mentir a esse respeito. É por isso que eu acho que o Smart Contract é perfeitamente avaliado sob essas circunstâncias. Você consegue dar a governança que o Claudinei falou na blockchain e fazer o perfeito uso das organizações autônomas descentralizadas, que são as DAOs. Então, eu acho isso fantástico. E, no ponto de vista social, você vai garantir que o dinheiro foi realmente transmitido para uso nessas questões. Então, você consegue também garantir para onde foi destinado irrevogavelmente o dinheiro. Mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar no greenwashing. Imagina que alguém, como o Edmundo falou, faça por marketing. Não importa. Nesse caso, se ele fizer por marketing, essa grana vai para pessoas que eu vou ter por satélite, sabendo se foi utilizado ou não, mesmo que foi usado o dinheiro oriundo
de marketing, ainda assim você consegue garantir que esse recurso foi utilizado e você consegue validar ou não se a floresta continua de pé ou não, através de um consenso on-chain. Eu acho que essa é uma das grandes utilizações que você consegue trazer aí com a blockchain para a questão minimamente ambiental. Perfeito. Bom, pessoal, infelizmente nós chegamos aqui ao final do nosso horário, mas creio que o painel foi muito interessante, porque justamente mostrou como a inovação e a tecnologia podem trazer soluções para as iniciativas de ESG das organizações e da sociedade. Então, gostaria de agradecer a participação de vocês todos e espero vê-los na terceira edição do ESG Fórum no ano que vem. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.